Oi pessoal, tudo bem? Prazer em conhecê-los. Meu nome é Carla. Tem a Carla Daniela e tem a Carla Andrea, que sou eu. A gente talvez tenha se cruzado aí nos corredores à noite lá da escola e enfim. Eu trabalho na escola já há algum tempo, né? Há mais de um ano, mais ou menos, mas trabalhei em 2000 e 2001 na primeira licença maternidade do meu filho mais velho, tá? Aliás, se houver barulho de criança e de gente passando, eu tenho 4 filhos e tá todo mundo aqui em casa, né? Porque quem diria, né, gente, que chegando em dezembro a gente ainda ia tá nessa vibe louca de pandemia, né? De aula online, de aula em casa e etc. Eu espero que vocês estejam bem de saúde, vocês, a família de vocês, tá todo mundo no mesmo barco, né? Na verdade, tá todo mundo no mesmo oceano, né? Uns estão no barco, outros nos barquinhos, outros nos iates, outros numa tábua, né? E outros não tiveram nem a chance de sobrevivência. Mas até aí estamos bem com saúde, né? Então, eu já entrei em contato com... só para me apresentar, eu sou enfermeira formada há 23 anos e eu dou aula de terapia intensiva, que é a minha pós-graduação, neurointensiva e neurologia, que é a minha outra pós-graduação, pronto-socorro, centro cirúrgico. Eu sou instrumentadora cirúrgica de uma equipe de transplantes e captação de órgãos, inclusive eu também sou especialista nesta área. E a gente é bem potente, né? A área da enfermagem é bastante potente. Eu espero que vocês entendam que nós somos extremamente importantes e potencializamos todos os serviços de saúde, principalmente a equipe técnica, tá? E aí eu fui chamada, sempre sou chamada para fazer neurointensiva com ou neurologia com a equipe técnica, UTI, né? E dada a minha experiência, eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho 23 anos de formada e 14 desses 23 anos eu trabalhei na UTI neurológica do Hospital Albert Einstein. E trabalhei 4 anos também na UTI do Sírio, trabalhei no Oswaldo Cruz, 9 de julho, pronto-socorro do Hospital das Clínicas, e hoje eu só resolvi dar aula desse ano para cá e sou instrumentadora da equipe de transplantes abdominais. Então, se vocês tiverem algum interesse, alguma coisa que eu possa ajudar vocês, eu também estou à disposição. Eu já falei com a Giovana, já mandei algumas coisas para ela. Eu propus que eu prefiro aulas gravadas do que aulas ao vivo, porque eu acho que cada um tem o seu trabalho, nem sempre vocês conseguem chegar a tempo para assistir, ou tem computador disponível, ou tem que assistir do celular. Óbvio que presencial tem que ser no horário, mas o online dá essa oportunidade da gente poder fazer combinados e as pessoas poderem assistirem e estudarem a hora que puderem, né? Nem é a hora que quiserem, porque eu acho que aqui todo mundo é colega, né? Eu vejo vocês já como colegas de trabalho, eu enquanto enfermeira, vocês enquanto técnicos, eu enquanto instrumentadora, vocês enquanto técnicos, e eu acho que a gente já está num outro patamar aí de relação, tá? Por isso, eu não me preocupo muito com nota, tampouco com essa coisa, né, de preocupação em passar. Eu, óbvio que eu não vou bombar ninguém nessa altura do campeonato, mas o que me preocupa um pouco é a falta de aprendizado, que profissionais que vocês estão se formando. Ainda mais na área de neurologia, que é uma área muito, como eu posso dizer,
que vem crescendo cada vez mais, né, nos hospitais. É uma área que é extremamente rentável para as operadoras e é uma área muito interessante, além da neurociência, a neurologia, as doenças que acompanham, as doenças psiquiátricas, as doenças que a gente não vê, né? Então, tô aqui só para discutir com vocês. Vão ser só 6 aulas, né? Então, eu tinha até explicado para a Giovana que eu costumo fazer, nós temos 10 aulas, vocês podem faltar 2 aulas, tá? E 2 horas de atraso, que dariam 10 horas, né? São 40 horas aula neste módulo. Então, o que me preocupa realmente é o absenteísmo, é a falta, que é uma coisa que eu não tenho como controlar de vocês e não tenho como, por exemplo, dar um trabalho a mais ou uma prova a mais para melhorar a nota e tudo mais. Acho que, e aí vai dar responsabilidade de cada um, né? Então eu estou à disposição, tá? Deixei meu telefone com ela para intermediar, deixei meu e-mail. E como são só 6 aulas, a gente só vai ter uma avaliação e quando a gente voltar do recesso, a gente combina sobre o trabalho que compõe a nota da primeira prova. A primeira prova é teste, são 8 questões, as minhas provas são todas testes. São 8 questões teste, valendo 8, e o trabalho que vale 2. E aí quando voltar lá em janeiro, a gente combina esse trabalho e termina o módulo com a entrega do trabalho, finalizando com o restante das 4 aulas e com a última avaliação, tá? Então eu mandei para vocês uma pequena introdução do que é a enfermagem em neurologia, em neuropsiquiatria, tá? Sempre gosto de deixar um recadinho que antes de ser um excelente profissional, o ideal é que a gente seja um bom ser humano, porque esse ambiente de hospital, de clínica, de pronto-socorro, de centro cirúrgico, você não precisa ser bonzinho, mas você precisa ser bondoso. Você precisa ter um mínimo, não precisa ser simpático, mas precisa ser um mínimo empático, né? Então, antes de ser um bom profissional, ser um cara bom, ser um cara do bem, já é meio caminho andado. Principalmente nos processos de recrutamento e seleção, que hoje a gente que faz isso, né? A enfermagem tem 1 bilhão de pessoas trabalhando, mas estão todas aqui em São Paulo e a gente reencontra. Se não sou eu que estou te contratando, é a minha amiga que estudou comigo, ou é a menina que trabalhou comigo em tal lugar, ou a fulana que trabalhou com meu marido. Meu marido também é médico, pode ter trabalhado como enfermeira com ele, o meu filho também mais velho é médico. Então, às vezes a gente, esse mundo é muito reduzidinho. Então, a gente hoje já não faz só prova de conhecimento, porque conhecimento todo mundo estuda, faz a prova, conhecimento técnico vai lá, tá, um pouco mais importante saber, mas o que a gente tem observado muito hoje é porque tem o treinamento também, né? Então, tem 3 meses de treinamento, se as pessoas são boas, generosas, empáticas, né? Eu acho que isso é muito mais importante de qualquer outra coisa, tá? Para lidar com o amor da vida de outra pessoa, né? Para lidar com outro ser humano. Bom, como eu já falei para vocês, a carga horária são 40 horas, tá? Eu tô aqui falando com vocês e olhando pro slide que eu mandei, tá? Para introdução aqui que eu mandei. Então, são 2 dias e 2 horas de faltas permitidas, e essas faltas são contabilizadas através da entrega do estudo dirigido, do questionário, né? Que, não é só marcador de presença, tá? É retenção de aprendizado também. O questionário é para ajudar a reter aprendizado. Então, se porventura vocês não conseguirem fazer o questionário, caiu a internet, eu tava sem computador, não consegui fazer, tal. Óbvio que isso não tem que ser uma constante, mas qualquer coisa faz e me manda por e-mail que a gente dá um jeito, tá?
Bom, a disciplina apresenta e destaca as especificidades da neurologia e da psiquiatria, um pouquinho da psiquiatria, né? Lançando luz sobre a assistência de excelência prestada nesta especialidade tão relevante e tão presente nos ambientes hospitalares, clínicas, UBS, AMA, todo lugar, pronto-socorro, tem um doente neurológico ali. Seja um TCE, seja um AVC, seja um esquizofrênico, seja uma esclerose, enfim, tem uma crise convulsiva. Às vezes você pode estar no metrô, tem um cara tendo uma crise convulsiva do teu lado, né? Então, lembrar que o cérebro é um dos órgãos, é o órgão, para mim, mais importante do corpo, e ele que controla todas as funções. Então, a gente vai ver muito cérebro, né? Muitas doenças advindas do mau funcionamento do cérebro. Bom, o objetivo é retomar conceito anatomofisiológico, né? Óbvio que eu não quero e nem tenho a pretensão que vocês decorem todas as estruturas cerebrais, mas pelo menos as mais importantes, né? Do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Que isso vai ajudar a gente a ter uma boa assistência, uma boa construção aí de boas práticas nos cuidados de enfermagem nesses pacientes em especial e em outros também que podem ter internado por um motivo e evoluído com uma doença neurológica, tá? Ou ter uma doença neurológica e internar por um outro motivo, tá bom? Então, são videoaulas, eu mando trocentos vídeos auxiliares que eu fico vendo no YouTube, até mesmo para eu me atualizar, e eu acho que isso é válido. Acho que quanto mais mais você ensina, mais você aprende. Então, eu mando vídeo auxiliar que eu mesma vou capitaneando o que eu acho legal no YouTube. Vídeo curto, nada muito longo e didático, também sem muito mimimi, tá? Mando alguns textos para quem tiver interesse também na área. Aí eu falo um pouquinho sobre a avaliação, vocês vão passar, eu espero que vocês vejam essa apresentação que eu mandei para vocês. Então, os tipos de avaliação, o valor delas, né? Então, são duas objetivas, uma na aula 4, uma na aula 5, perdão, e uma na aula 8. E o trabalho complementar entrega no final do curso, como eu já falei para vocês, tá bom? O trabalho complementar é mais para dar uma força na nota de vocês, tá? Eu acho que são 2 pontinhos aí que valem muito e já salvou a vida de muita gente, tá? Então tá tudo muito bem explicadinho. E aí, depois disso, eu começo a apresentar para vocês alguns slides sobre atendimento humanizado, lembrar vocês que um paciente não é só um paciente, tá? Isso eu falo em todas as disciplinas. Ele é o amor da vida de alguém, o pai de alguém, a mãe de alguém, o avô de alguém, o namorado de alguém, o amante de alguém, não importa. O que importa é que a nossa missão é cuidar e fazer tudo pelo amor da vida de alguém. E lembrar que nós também somos o amor da vida de alguém, então a gente tem que se preservar. E se a gente trabalhar numa vibe, numa energia boa, a gente não leva isso para casa, para os nossos amores. Eu para o meu marido, para os meus 4 filhos, para os meus 4 filhos, para os meus pais, para o meu sobrinho, para minha família. Então, lembrar que a gente também é o amor da vida de alguém. Então, quanto melhor a gente for, mais coisa boa vem para nós também, tá? Aí eu coloco um quadro que está meio desatualizado, eu peguei do livro, mas para vocês terem ideia o quão nós somos em número de serviço de enfermagem nos ambientes hospitalares, tá? Eu falo um pouquinho sobre atitudes, modo de pensar. Muita gente busca culpado, explicação, justificativa quando erra, e todo mundo está passível de erro.
e pouca gente procura solução e resultado. Então, essa pirâmide que eu mando para vocês é para vocês pensarem um pouco na trajetória de vocês. Se é mais fácil buscar um culpado ou se é mais fácil buscar uma solução, tá? Eu falo um pouquinho sobre bondade, generosidade, crescimento profissional e resiliência. Falo um pouquinho sobre uma metodologia japonesa chamada Ikigai, que fala sobre profissão versus vocação, se você faz com amor e por amor. Ninguém curte preparar um corpo com amor, né? Você faz porque é sua profissão, você ganha uma grana, né, para manter sua família, para manter a sua vida, enfim, né, a profissão que você escolheu, a sua vocação. Mas ninguém troca uma fralda, prepara um corpo, prepara um óbito com amor. A gente faz por amor. Então isso aqui é uma outra reflexão que eu deixo para vocês, que quando na aula presencial é muito mais fácil porque a gente consegue trocar experiências, tá? Aí eu deixo um plano de trabalho para a vida profissional que vai muito de encontro com o que se deseja, e eu acho que se vocês chegaram até aqui, vocês desejam ser bons profissionais, né? Fala um pouquinho sobre comunicação, o quanto é importante a gente se comunicar bem, se comunicar com educação. Por favor, obrigado, dá licença, eu sinto muito, me desculpe, eu errei, em que eu posso te ajudar. Esse tipo de comunicação com método é bastante interessante, tá? E além disso, de uma forma mais profissional, eu acho que esse slide é para a vida de vocês, não só para neurointensiva, neurologia, é para UTI, é para centro cirúrgico, é para pronto-socorro, é para clínica, o método SBAR, que é o método de como se comunicar da forma mais objetiva, mais educada, mais proativa e, não tenham dúvida, mais resolúvel, que tenha solução, tá? Então eu deixo aqui para vocês. E infelizmente o nosso ambiente de trabalho, os hospitais principalmente, os plantões, os pronto atendimentos, as madrugadas, os postos de saúde, as clínicas, tem muita gente, né? E tem muita gente junta, ninguém trabalha na enfermagem sozinho, não é um caixa de banco que trabalha ali sozinho, ou um taxista, um Uber, ou uma... É outra vibe, né? Ninguém trabalha sozinho. O médico, o cirurgião não opera sem mim, sem instrumentadora. Eu não sou instrumentadora sem o cirurgião, eu não sou professora sem vocês não são alunos sem mim, eu não dou banho sozinha, eu não aplico uma quimioterapia, por exemplo, sozinha, eu não passo uma sonda sozinha, eu não viro um paciente na cama sozinha. Eu tô dando exemplos porque a gente trabalha muito em equipe e às vezes as lógicas de comentários da vida alheia acabam invadindo essa nossa convivência. Então eu coloco muito para vocês a lógica simples para o comentário. O que a gente tem que comentar dentro do ambiente de trabalho? Eu não sou ninguém, quem sou eu, né, para dar alguma... Na verdade, eu estou compartilhando a experiência de 23 anos com vocês, que estão indo para o mercado, se Deus quiser, logo, logo. Então, pensar o que se vai comentar. Porque às vezes um comentário torto que você faz já ferra a tua equipe, te ferra com o teu chefe, te ferra com o cara que trabalha com você, te ferra com o cara que vai pegar teu plantão, te ferra com o teu doente, te ferra com a equipe médica. Então, o que você vai comentar? Você precisa falar isso mesmo? Se sim, é útil, beleza. Se for útil, aí você pensa, pode ofender alguém? Se não, ok, é um palpite seu ou é uma constatação? Se não for um palpite, você gostaria de ouvir?
Se você gostaria de ouvir, então comenta. Se for uma coisa que é um palpite, que você não gostaria de ouvir, que vai ser uma crítica que não vai te acrescentar em nada, guarda pra você, tá? Guarda pra você, que é a melhor coisa. Eu acho que às vezes é melhor a gente, se for para criticar, para baixar a autoestima do outro, o ideal é não criticar, é só dar um toque, né? Quando a coroa do outro tá... Tem aquele esquema lá da coroa, quando a coroa tá torta, você não precisa avisar, você só vai lá e arruma. É isso, tá? Então, esse é um slide que eu passo para vocês. E para finalizar, quando a dor do outro, do próximo, não precisa ser só seu paciente, tá? Pode ser a família, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém da sua casa, não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Então, quando você passar batido por uma mãe que tá ali na porta da terapia intensiva chorando, e achar aquilo normal, falar, nossa, que chorona, que mimizenta e tal, vamos começar a pensar nos julgamentos que a gente faz, tá bom? Que quando a dor do outro não te afeta, quem precisa de ajuda é você, tá? Principalmente na nossa área de atuação, né? Aí eu fecho com um tsunami caindo na nossa cabeça, né? E o novo semestre que vem aí, né? A gente não sabe o que vai ser 2021. O ano 2020 já foi muito complicado, o que era para ser o nosso ano da enfermagem já miou, né? Morreu tanta gente, tanto colega, né? Tanta gente que estava trabalhando. Mas quem sabe 2021 a onda seja menor, né? Então eu deixo no final dessa apresentação um obrigado e deixo meu e-mail também à disposição de vocês, tá? Então, prazer em conhecê-los. Espero que dê tudo certo aí nesses 6 dias que a gente vai passar juntos.